Olá, bom dia, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 18 de maio de 2022. E quarta-feira é dia de Bola 5. No programa de hoje nós vamos conferir como foram os nossos representantes na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir também a goleada do Ceará sobre o General Cabaleiro do Paraguai. Vamos falar do Fortaleza pela fase classificatória do Grupo F da Libertadores. Vamos conferir também os resultados dos nossos representantes nas séries C e D do Brasileiro. Teremos também os resultados dos jogos do futebol suburbano cearense, além, é claro, da participação deles, Jacome Pastore, João Ayrton e Nilôncio Facundo. É o Bola 5 que está começando agora. Vamos começar falando com eles. Bom dia, Pastore. Bom dia, Haroldo. Bom dia, o telespectador do Bola 5. Bom dia, o professor João Ayrton, hoje conosco da bancada. O professor Nilôncio Facundo, o analista de todos os esportes. E a gente quer lamentar por demais o falecimento do nosso companheiro Salmito Neto. Infelizmente faleceu, morte súbita. A gente vai repercutir um pouco já no final do programa, mostrar uma matéria que ele estava nos ajudando, né, com matérias do futebol no interior, lá na Ibiapaba, a região da Ibiapaba, fazia matéria para o Bola 5, e a gente fica realmente sentido com o falecimento desse grande cidadão, esse grande profissional, uma pessoa que revelou muitos jogadores, tanto no salão como no futebol de campo, para o futebol cearense e brasileiro. É isso aí, nós vamos falar sobre o nosso companheiro Salmitinho, vamos deixar lá mais no final do programa. Bom, João Ayrton, bom dia. Bom dia, lamentar também o falecimento do Salmito, gente muito boa, fiz muitas matérias com o Salmito e ficou uma lacuna aí no futsal principalmente. Mais uma vez é um prazer estar aqui ao lado do Nilôncio, do Pastore ao seu lado, Haroldo, e vamos discutir, comentar algumas coisas, as coisas importantes, mais recentes do futebol cearense e do futebol amador. Ok, com a gente também Nilôncio Facundo. Nilôncio, bom dia, querido. Bom dia, Haroldo. Prazer estar de volta, de rever o nosso amigo João Ayrton e você do outro lado aí, que já se acostumou com o Bola 5, aonde vem todos os esportes. Aqui você tem a oportunidade de conhecer, debater os problemas, as vitórias, as tristezas, né? Cada dia um fato diferente, uma perda, mas é o ciclo da vida. Cada dia se morre, cada dia se nasce. A vida continua. Bola para frente. É isso aí, como o Pastore falou, Nilôncio, João Ayrton, nós vamos falar do Salmitinho, dessa nossa perda repentina. No final do programa, a gente vai mostrar uma matéria com ele. Bom, quem compareceu à Arena Castelão no sábado à noite saiu satisfeito com o bom futebol praticado por Ceará e pelo Flamengo. No final, o empate em 2-2 prevaleceu pelo rendimento das duas equipes em campo. Vamos dar uma conferida como foi. Como não poderia ser diferente, a Arena Castelão ficou pequena para uma das duas maiores torcidas do Nordeste, com as duas equipes querendo a vitória. O Flamengo usou a competência de Arrascaeta para cruzar e de cabeça o Ilharão aos 6 minutos de jogo fazendo 1-0. Os comandados de Dorival Júnior não sentiram o gol e exploraram a velocidade do colombiano Steven Mendonça, levando a melhor contra a defensiva do Flamengo, deixando tudo igual no placar. Até parecia replay. O Flamengo de Arrascaeta usar a bola parada para o Ilharão novamente raspar de cabeça, colocar o Flamengo na frente mais uma vez do placar. O Ceará não desistiu no jogo, empatando a partida já nos acréscimos, com Nino Paraíba cobrando uma falta e matando o goleiro Hugo do Flamengo. Final de jogo, Ceará 2, Flamengo também 2, com o alvinegro cearense saindo para o jogo contra o Santos na Vila Belmiro no próximo final de semana. E aí, Pastore? Ceará empatou com o Flamengo, né? Empatou com o Flamengo. Num jogo desse, mesmo o Flamengo jogando fora de casa, o empate teve um sabor especial para o Ceará Sporting Clube, porque enfrentou o time mais caro do futebol brasileiro e o Ceará de Dorival Júnior está jogando com muita alegria, está começando a acertar a equipe, os setores da equipe.
defesa, meio campo e ataque. Eu cito o fato desse jogador de 20 anos, o Marcos Vitor, zagueiro do Ceará Esporte Clube, 20 anos apenas. É um jogador que está surpreendendo pelo futebol, apesar da jovialidade. Eu sempre digo, quando você tem talento, como o Ronaldinho, um fenômeno, foi para a seleção com 17 anos, esse menino tem 20 anos e está jogando barbaridade. O treinador Dorival Júnior, tem treinador que vem para cá e faz mal ao futebol cearense porque só coloca cavalo velho, sem dente. E o Dorival olha para a base e chama um jogador desse, Haroldo. Um jogador que tem 1,90 m, ele é de Zé Walter. É um jogador que foi forjado nas categorias de base do Floresta, faz um grande trabalho na base. Então, tá de parabéns o Floresta, tá de parabéns o Ceará. E esse jogador é um cheque visado. Ele não fica aqui. Pelo futebol que ele está apresentando, eu lembro-me, quando eu cheguei do Maranhão, eu acostumado a amassar boi, cheguei aqui, comecei a acompanhar o futebol e vi o Luiz Pereira jogando a barbaridade do Palmeiras depois da seleção brasileira. Ele tem aquela arrancada de Luiz Pereira, de personalidade, indo para dentro, enfiando a bola, tentando chegar no ataque. Então, esse é o zagueiro moderno. E esse zagueiro fica pouco tempo no Ceará. Eu quero dizer que a metade do passe é do Floresta e a metade é do Ceará. Passe que já tem aí, eu acho que o Floresta vai pegar uma boa grana, porque se eu fosse Floresta, eu não vendia os meus 50% por menos de 20 milhões. João Ayrton, empate do Ceará com o Flamengo 2-2, você também concorda com esse empate ter sido, vamos dizer assim, visto como uma vitória para o Ceará? Isso para o Ceará foi muito bom, para a torcida, animou a torcida, o elenco ficou motivado. Afinal de contas, o Flamengo é tido no Brasil como a melhor equipe do Brasil, né? O seu orçamento anual chega a R$1 bilhão. Então, se for pelo salário, a gente já dá para notar o quanto o Flamengo é respeitado. Tem bons jogadores, Arrascaeta e outros mais, e isso para o Ceará foi muito interessante. Observe também que o Dorival, lá quando estava no Santos, ele foi um dos responsáveis pela entrada de muitos jogadores que hoje nós vemos aí. O próprio Ganso, o próprio Neymar e outros jovens que ele percebia que tinha condição, ele lançou no Santos. Está fazendo isso no Ceará. O pessoal do Ceará, os antigos, tem que prestar atenção porque a juventude está querendo um espaço. Deu espaço, ele está conseguindo se firmar. E com essa juventude, o Ceará tem muito a ganhar ainda. Nilson Facundo, e aí? Olha, eu diria para você que o Ceará foi merecedor da vitória. Não teve gosto de vitória, não, porque não tirou os 3 pontos. O Ceará não podia perder o jogo. Pelo segundo tempo que fez, principalmente, mereceu a vitória. Mas só vale quando a bola entra. E não entrou. Além do resultado, serviu, né, e a gente pôde ver no jogo passado, a questão da confiança. É muito bom ganhar, porque você se motiva. O psicológico hoje pesa muito em qualquer atividade. Quando se perde, o inverso é verdadeiro. Os resultados não acontecem e as jogadas, consequentemente, nos próximos jogos tendem a não acontecer pela desconfiança. A questão de revelação de jogador, o Ceará tem um título aí de time formador, né? Então tem um bom investimento na estrutura exatamente para isso. Eu ainda acho muito pouco o número de jogadores que tem da base no clube do Ceará. Agora, uma grande equipe se faz e se fez. Hoje o Flamengo está nessa situação de grande investidor do futebol brasileiro, mas um dia foi forte na base. E clubes de menor expressão como o Ceará, com a estrutura que tem plenas condições de formar jogadores e formar grandes equipes. Não é para ser campeão brasileiro, porque está longe disso. Tem que comer muita grama aí há alguns anos para se estruturar com a questão da tradição. Sem título, você não chega a lugar nenhum, você não faz seu nome. Nem treinador, nem jogador e nem clube de futebol. Foi uma grande partida do Ceará e eu só espero que essa vitória, mais do que isso, que essa exibição, ela possa ser transportada para os próximos adversários, que o Ceará tenha o mesmo empenho que teve com o Flamengo. É possível, é só trabalhar o psicológico do jogador. A gente já sabe que eles são capazes de fazer. Se trabalhar e fazer eles acreditar que eles podem jogar contra outras equipes, o que jogou contra o Flamengo, o Ceará sai dessa zona de desconforto em breve. E isso pode ser feito. O Santos vem aí no próximo final de semana e ganhar do Santos lá na Vila Belmiro também será de grande valia para a questão da confiança e da autoestima desses jogadores. Ok, já o Fortaleza foi ao Rio de Janeiro para o confronto contra o Botafogo.
Apesar de um bom primeiro tempo, a partida terminou com a vitória do time alvinegro pelo placar de 3-1. Veja como foi. Precisando sair da lanterna, o tetracampeão cearense usou as principais armas para furar o bloqueio do Botafogo, que jogava em casa e vinha de bons resultados no Brasileiro. O tricolor cearense foi com uma proposta ofensiva, fazendo 1-0 com o atacante Moisés aos 14 minutos de jogo. O alvinegro carioca jogava com apoio de sua torcida, empatando ainda no primeiro tempo com Erickson, bem posicionado na grande área. Na segunda etapa, o Fortaleza perdeu um jogador. Sebastião foi expulso por jogada violenta. E com 1 a menos, o Fortaleza sentiu sendo suficiente para o Botafogo crescer na cobrança de falta de Patrick de Paula. Fez 2-1 para o Botafogo. Quase no final, Daniel Borges marcou o terceiro gol para os cariocas. Botafogo 3, Fortaleza 1, com o tricolor cearense recebendo o Fluminense no próximo final de semana na Arena Castelão. E aí, Pastore, mais uma derrota, né, para o Fortaleza. O tempo está passando, os jogos estão acontecendo e o Fortaleza com apenas 1 ponto. Assunto para você começar a refletir e saber o que está acontecendo com o Fortaleza. Eu já disse no comentário anterior que o treinador está mexendo muito. Mexe demais, mexer por mexer. Até no time do pedaço de bolo, no subúrbio, você não pode mexer no time quando o time está ganhando. O treinador é um porra louca. No segundo tempo ele mexe tudo. Aí o treinador, o colombiano aí foi expulso, né? O Sebastião. Aí complicou ainda mais. O jogo estava de igual para igual. Mas o treinador do Fortaleza continua mexendo demais. Ele tem que encontrar um 11, como o Dorival Júnior está começando a formatar a sua equipe. Está repetindo as peças quando tem condição de jogo. E o Ceará está jogando bem, está jogando bem. Próximo jogo, com certeza, o Ceará vai ganhar do Santos. Fortaleza, o Ceará vai ganhar do Santos e o Fortaleza vai ganhar a próxima. Tem que ganhar aqui do Fluminense. Vai ser um jogo parelho. O Fortaleza tem que aproveitar e começar a vencer, porque o tempo está passando. No ano passado, a situação do Fortaleza na atual situação do campeonato, o Fortaleza está muito bem, estava entre os 4, o 5º colocado. E agora é o lanterna. Então é motivo de muita preocupação por parte da gente que faz o futebol, os cronistas, né, nós todos, e a torcida. E aí? Olha, eu comparo 5 muito. jogos, 1 ponto só. Né? Eu tenho a mesma ideia que tem o Muricy, lá do São Paulo. João, que ideia é essa? Bem, o meu pensamento é que o basquetebol se assemelha muito com o futebol moderno. Então, no basquetebol, você tem uns bons reboteiros, o cara pega o rebote na defesa, você tem que ter um bom armador, e você tem que ter 2 peças importantes. O arremessador de meia distância e o arremessador de longa distância. Então, se você observa a NBA, Novo Basquete Brasil, às vezes o cara entra no garrafão, chega perto e joga a bola para quem está fora para arremessar de 3 pontos. João, o que você quer falar com isso? Eu quero falar o Fortaleza. Fortaleza perdeu o Ederson, que era um cara que armava o jogo e chutava de fora da área. Não tem mais esse jogador. O Fortaleza não tem aquele homem que arma com facilidade. Tem esse Lucas Lima aí, que veio do Palmeiras, mas é um jogador, a meu ver, medíocre na parte de armação, que só olha para o lado esquerdo. Tá? Olha para o lado esquerdo. Eu me espelho nos jogadores que eu já vi jogando. Aqui o Nicásio, irmão do meu amigo Nilonso, que olhava para os 2 lados e metia a bola, era um volante moderno, naquela época já era moderno, tinha o José Eduardo e outros mais que a gente viu jogando aqui no futebol cearense que tinha essa facilidade. Fortaleza perdeu essa ligação. Você tem o Pikachu, que às vezes vai à frente, às vezes entra pelo meio, e a passagem do Tinga. Mas aí tem que encontrar um time base, isso que o Pastore falou é uma grande realidade, um time base. Vamos falar do Flamengo de novo? Vamos. O Flamengo é a mesma equipe. Para onde vai a mesma equipe. Só sai se estiver machucado. Senão, essa história está cansado. Se estiver machucado, sai. Se receber o cartão vermelho, sai. Mas o time tem que ser aquela base. Tá? Encontrar um time base. Então, essas modificações demais altera até na combinação com os atletas. Uma vez eu conversando com o Zé Eduardo, ele dizia o seguinte: rapaz, João, eu dominava a bola de costas, já sabia que o Vicentinho era um ponta-direita, que o Ceará tinha muito veloz. Eu dava a bola, eu girava,
eu girava lá, dava lá na bandeirinha de escanteio. Para ele ir buscar. Porque eu sabia que ele estava lá. Então tem que ter. Existe isso. Tá? Existe essa coisa. Fortaleza tem que encontrar o caminho da vitória, porque a torcida está ficando inquieta e o time tem que encontrar uma forma de jogar. Isso cabe a quem? A mim não. Ao treinador, que está sendo muito bem pago. João, você lembrou, só de passar por mim, você me permite. Pois o não. Zé Eduardo, quando não matava no peito, ele subia a perna lá em cima e trazia puxava. até embaixo. Ali era uma categoria. Ninguém vê mais jogador dessa qualidade hoje. Aí eu me lembro do Nicásio, conversando com o Nicásio. Um dia lá no Castelão, ele disse: rapaz, a gente foi jogar contra o Flamengo, que eles ganharam do Flamengo dentro do Maracanã. Aí quando o Zico dominava a bola, o Nicásio dizia: derruba o homem porque ele não joga deitado. Dilonso, que leitura você faz, vamos dizer assim, porque o Fortaleza vem jogando, não vamos dizer que o Fortaleza está jogando, vem jogando bem. Não tem a gente finalizando. Que leitura você faz dessa situação hoje do Fortaleza? É fato, o que o João Ayrton fala é fato. Eu vou só exemplificar. Fez uma espetacular partida contra o River Plate. Não ganhou, mas jogou bem. Né? O que é que acontece no jogo seguinte? Ele tira 7 jogadores. Como é que você quer rendimento se você não tem sequência? Não é para descansar, o jogador está lá para jogar. 48 horas, o cara já está 0 de novo. Então, no meu entendimento, o problema do Ceará, do Fortaleza hoje, chama-se treinador. É porque o cara é argentino? Tem confiança? Tem, mas treinador nenhum segura com tanta derrota. A crise, ela não se estabelece em uma partida. O Ceará entrou em crise, saiu do Campeonato Cearense, saiu da Copa do Nordeste. Fortaleza, o calendário do Fortaleza chama-se Campeonato Brasileiro. Se ele sai da Libertadores, ele saiu da Libertadores, o Campeonato Brasileiro vai até o fim do ano. Então tem que haver priorização. Agora, está errando na escalação, está escalando, eu disse isso no programa passado, por preferência e não por competência. Não se justifica você ter um jogador que joga que tem que ter oportunidade, é claro. Joga 1, 2, 3 partidas e não entrega o que lhe é devido. Alguém tem que estar no banco com a capacidade de entrar e resolver esse problema. O problema que o João Ayrton falou do Ederson, o Fortaleza contratou um jogador tão bom quanto o Ederson, que chama-se Zé Wellison. Marca bem, sai jogando e bate forte de fora da área. Esse cara vive no banco. Então, como entender que se o meio-campo não pega, o ataque não faz e você permanece entrando com a mesma equipe? Então, para mim, no meu entendimento, o problema hoje está na comissão técnica, que insiste em alguns jogadores pelo fato de ter a confiança do treinador, mas não tem o rendimento, não entrega aquilo que o time espera. Tem tempo para recuperar? Talvez seja tarde. Eu só faço uma lembrança. Se os senhores lembrar, o ano passado, a situação do Grêmio que caiu foi dessa maneira. Jogava bem e perdia. Jogava bem e perdia. Chegou uma hora que não deu para correr mais atrás. Então, a luz está acesa, não está no fim do túnel, mas tem condições de melhorar a lucidez, porque jogadores têm. É só colocá-los no momento certo, na hora certa, para poder empurrar a bola para dentro. Porque se não entra, está faltando alguma coisa. Ou o meio-campo não está atuando devidamente, ou o ataque não está empurrando a bola para dentro. Então, haverá tempo de corrigir. Agora, tem que abrir o olho. Ok. Haroldo, só um instantinho. Só para colaborando aí com a participação do Rapidinho, que o nosso tempo está estourando. Eu sei, nós temos bastante tempo. O treinador, o titular é o Tinga. Certo. Aí no outro jogo ele bota o tal de Landazuri, que ele trouxe. Aí ele tira o Tite, que é o capitão do time, coloca o Sebastião, foi expulso. Foi expulso. Aí tem o Moisés jogando bola, que é da Paraíba, aí ele tira e bota o tal de De Pietro. Aí escolheu pra tudo. Aí não dá. Aí não dá, por isso que tá nesse problema todo, Haroldo. Bom, pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana, o Ceará goleou o General Cabaleiro ontem à noite aqui na Arena Castelão por 6-0. Os gols, temos aí, não temos, pastor? Os Não, gols? não podemos hoje mostrar, não temos, né? Os gols foram marcados por Mendonça 2 vezes, Clebão também 2 vezes, Zé Roberto e Wesley completaram a goleada do Alvinegro cearense. Com o resultado, o Alvinegro garantiu vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana. Pela quinta rodada do Grupo F da Libertadores, Fortaleza está em Lima, capital peruana, para o jogo contra o Aliança Lima, hoje às 11 da noite. O Tricolor está em terceiro lugar do Grupo do Grupo F, né? Do Grupo F, e precisa vencer o jogo de hoje e sonhar com a classificação. Pastor, rapidinho. Que o nosso tempo está estourado. Time do Ceará sobrou nas 4 linhas. Não quero saber se o time veio, time reserva, problema dele, General Cabaleiro.
Então, o Wesley voltou a jogar bem, fez o primeiro gol. O menino Clebão marcou 2. Então, o Ceará fez um partidaço. E mais uma vez o garoto, o jovem juvenil, jogou com personalidade. O Fortaleza tem que vencer, tem 2 jogos. Então tem que vencer para se quiser continuar na competição. É um jogo difícil para o Fortaleza, mas ele só tem um caminho, vencer esse jogo. Niloncio, rapidinho, o que é que você acha? Tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores? Bom, o Ceará tem grandes chances. O Independente joga hoje, tem 7 gols de diferença. Ele tem que fazer uma goleada para poder equiparar. Agora, me preocupa muito, e aí eu me exemplifico no ano passado, que o Ceará perdeu a classificação de grupo nessa mesma Sul-Americana no último confronto. O Ceará precisa ter um saldo de gol positivo, muito bom, porque se depender do Independente para ganhar do Ceará lá, ele ganha. Se for preciso fazer 2, ele faz 3, ele faz 4. Mesmo porque a gente já sabe como é que funciona a arbitragem sul-americana com relação a times brasileiros. E com o Ceará, então, que não tem um histórico em Sul-Americana, a arbitragem sempre favorece a uruguaios, a argentinos, essa coisa toda. Isso me preocupa. E o Fortaleza tem hoje a oportunidade de selar a sua passagem. Hoje, eu falo hoje por quê? Porque a vitória hoje é de fundamental importância para que ele decida com o Colo-Colo na última partida lá no Chile, que é um jogo que não vai ter torcida, já está certo, em função de alguns problemas que tiveram, no jogo de hoje. Porque se ele vence hoje, ele encosta no Colo-Colo e pode decidir. E como está numa fase descendente de resultados, tudo isso vem incomodando aos jogadores. E eu espero que com esse momento psicológico baixo, que ele possa crescer no jogo de hoje e recarregar suas baterias de forma psicológica para conquistar novamente essas vitórias e passar para a próxima fase de grupo e não descer para a Sul-Americana. Ok, no próximo bloco nós vamos falar da Série C do Brasileiro e da reinauguração do Presidente Vargas. A gente volta já já. E já estamos de volta para falar da Série C do Campeonato Brasileiro. Uma rodada de vitórias e derrotas dos nossos representantes no final de semana, com destaque para o Atlético Cearense, que conquistou a primeira na competição. Vamos dar uma conferida. A gente começa destacando a primeira vitória do Atlético Cearense contra a equipe do Altos, em jogo realizado no estádio Albertão, em Teresina. No estádio Domingão, em Horizonte, o Floresta, que vinha de uma sequência de bons resultados, perdeu para a equipe do Manaus por 1-0. E completando a rodada lá em Sergipe, o Ferroviário bem que tentou contra o Confiança, mas infelizmente saiu derrotado por 1-0, com o time sergipano marcando já no final da partida com o gol do atacante Tatavito, em jogo realizado no estádio Batistão. Agora as atenções estão voltadas para a próxima rodada, quando o Tubarão da Barra vai receber o Botafogo de São Paulo aqui no PV. Pastor, como é que você vê essa rodada aí da Série C do Brasileiro? Bom, a rodada boa, o Atlético conquistou a primeira vitória, o Floresta perdeu, né? Infelizmente perdeu. O Ferroviário poderia ter saído pelo menos com um empate, estava todo mundo torcendo que ele conseguisse pelo menos um empate, o Ferroviário vinha com 3 vitórias. E a gente lamenta esse gol aí do Confiança no finalzinho, já nos acréscimos. A gente espera, Haroldo, que o Ferroviário reencontre o caminho das vitórias no próximo sábado contra o Botafogo de São Paulo. O jogo marca a reabertura do estádio Presidente Vargas, né? O gigantinho do Benfica, querido por tudo e por todos. Né? Ali tem história a contar, né? Então, depois de 797 dias inativo, volta às atividades, ficar à disposição do futebol brasileiro e cearense. Isso é muito bom. João Ayrton, e aí, como é que você vê essa rodada desses nossos representantes? O estádio Presidente Vargas é como o Pacaembu lá em São Paulo. É uma saída para quando está um congestionamento dos estádios, lá no Palmeiras, lá no São Paulo. Mas eu acredito que o Ferroviário foi uma zebra, 48 minutos do segundo tempo, o cara tomar um gol. Olha, abala qualquer estrutura. O time que vinha embalado,
time que vinha bem na competição, mas isso não vai desestimular, não. Agora, lembrando que as equipes de São Paulo, quer sejam primeira divisão, Série A, ou Série B, ou Série D, tem até Série D do Campeonato Paulista, todas elas são boas porque são bem estruturadas. Se você for no Novo Horizonte, se você for lá no 15 de Jaú, se você for no Botafogo, qualquer equipe você vai em São Paulo... Mirassol, né? Mirassol, todas elas têm boa estrutura, porque o São Paulo é um país dentro do outro, é um país dentro do Brasil. É a maior cidade de São Paulo da América Latina. Tá? Então, tem muito dinheiro, muitas indústrias, muito patrocínio. Não é de se admirar que o Red Bull vai financiar uma equipe lá. Escolheu aquela equipe para financiar. Mas o Ferroviário tem condição. O time vem bem, o time tem um bom toque de bola. Tá? Tem um grande centroavante que jamais as equipes cearenses quiseram aproveitar, a não ser o Ferroviário, porque é um cara que tem presença diária, se coloca bem. Quando diz presença diária, porque ele se coloca bem. Homem de área. Onde a bola está, ele está no ponto neutro, né? É como você vai aqui, você vai no carro e tem cuidado, tem um ponto cego, pois ele se coloca ali, onde a zaga não está, para ele chegar e complementar. Então, eu acredito no Ferroviário. E o time do Ari, ainda é o Ari o dono ainda? Arigol. Ainda é o dono? É. Pois é. Então, o Ari, o time ganhou a primeira, está se descobrindo e também tem chance de ter uma melhora acentuada. Ganhou do time do professor Diá. Ganhou do Diá. O Diá é gente boa. Diá é lá do Alto do Piauí. Nilonso, Atlético Cearense conquistou a primeira, né? A primeira de muitas, Haroldo. Vai melhorar. O Atlético tem um time, trouxe um bom treinador e alguns jogadores, e é mais do que merecida a vitória. E você ganhar do Altos lá em Teresina não é fácil. É uma prova de que o Atlético está numa crescente. Agora, com relação ao Ferroviário, realmente foi um desastre. O Ferroviário, se ganha o jogo, ele ia para a segunda colocação. Mas mesmo perdendo, quando está em 9, está no 9º, então tem condições de se arrumar novamente, jogando em casa contra o Botafogo, com apoio da torcida, tem condições de reverter essa situação. Eu digo sempre o seguinte, não adianta disparar. Os senhores lembram que 2 anos atrás, com o Marcelo Vilar, na primeira fase, o Ferroviário foi muito bem. Marcelo Vilar saiu e o time desceu, né? Não foi para lugar nenhum. Então, é importante que se permaneça entre o 5º e o 8º, se tiver condições até o 4º, beleza, porque no finalzinho é que se tem que ter aquele plus para conseguir a classificação e aí você já lança outro projeto que é o acesso à Série B, que eu acredito muito. Quanto ao Floresta, é assim mesmo, hora ganha, hora perde. Quem esperava que o Floresta ganhasse do Botafogo de São Paulo lá em São Paulo? Ninguém. Ganhou. Esse jogo aqui, todos nós esperávamos que o Floresta pontuasse. Perdeu. Mas se permanecer como vem fazendo, buscando ponto fora, algumas coisinhas em casa e vai lá e recupera, eu tenho certeza que os nossos clubes de Série C nos trará boa surpresa com acesso à Série B no ano que vem. Ok, como o Giacomo Pastore falou, após 797 dias, o estádio Presidente Vargas será reaberto no próximo sábado para o jogo entre Ferroviário e o Botafogo de São Paulo pela Série C do Brasileiro. O Gigantinho do Benfica, como é carinhosamente chamado, está de volta para as competições locais e nacionais. E esse, agora sim, é o assunto para nós, né? Diga aí, pastor. Inclusive o secretário Osíris Pontes, né, Nilonso? Vai abrir as portas. Isso, amanhã, 9, 10 horas da manhã, o secretário estará abrindo para a imprensa, para a Crônica Esportiva Cearense, para que possa fazer uma visita ao PV, né, para conhecer as instalações, a parte as cabines, é claro que não tem como mexer, o Beto nos explicou, porque elas são realmente muito estreitas, mas a parte estrutural de internet, de bancada, de cadeiras, segundo ele, foi tudo alterado, e amanhã os cronistas da PCDEC estarão lá visitando o estádio para fazer essa conferência. Inclusive, o Haroldo, muito importante, mais uma praça de esporte para o nosso estado de Ceará, já tem uma arena Romeirão, né? Está sendo utilizada pelos times lá da região e vai ser utilizada pelos clubes daqui de futebol cearense em competições nacional, se quiserem, porque o Ceará, o Fortaleza pode até fazer jogo lá, porque tem condição, é uma bela praça de esporte, o Romeirão. E agora o Presidente Vargas, que é um estádio agora com capacidade para 25 mil pessoas, né? Estão voltando
a ficar à disposição dos clubes cearenses, do esporte cearense, é muito importante para dar uma folga aí o Castelão que vem com problema de gramado. É importante, né, João? Olha, essa história, eu não engulo essa história do Castelão, problema de gramado. Desde o início, gramado não presta. Desde o início, gramado não presta. Que o gramado do Castelão era o melhor gramado do Brasil. Era o melhor gramado do Brasil. Aí inventaram essa história de padrão FIFA, tiraram o gramado, que era um espetáculo, e botaram essa porcaria que vive com defeito. Aí é porque tem muito jogo, não. Que água não falta. O problema é que o gramado não presta, fica soltando toda hora. Tinha um menino lá no Castelão que cuidava do gramado, era uma maravilha. Parecia um tapete, se olhar de longe. Conheci um rapaz, não vou dizer o nome, que veio trabalhar aqui na televisão. E aí nós fomos fazer um jogo lá, e o Marcos, o apelido do Marcos era Marcos Cachaça, aí olhou e disse, rapaz, aquilo ali é tapete. Aí o cara não é grama, é tapete. Ele desceu, foi pegar lá para saber se era grama, de tão bonito que era. Aí não, vamos entrar padrão FIFA, diminuir o estádio, era 110 mil pessoas, saía para o estádio, eu sentia era frio de noite, aí fecharam, não tem mais ventilação. Tem não. Tiraram a geral, como tiraram no Maracanã, o pobre não pode mais ir, ia empurrando sua bicicletinha, comprava um churrasquinho, tomava uma caninha, radinho de pilha, acabou isso. Proibido o rádio. Futebol hoje é para quem tem dinheiro, é para rico, tá? Então acabaram com tudo. E o gramado ainda tem uma história. Tem que ser dessa alturinha e tem que molhar antes. Que besteira é essa? Ela enxuta, o cara não jogava ali molhado. Jogava quem jogava bola jogava com o gramado enxuto. Hoje eles não jogam coisa nenhuma e o gramado tem que molhar. Doutor, você tem que ver quem sabe jogar bola. Quando molha é que fica ruim mesmo, não sabe dominar. A bola corre mais. Corre mais, doutor. E aí tem mais perigo de lesão. Não é porque na Europa molha. Se você for imitar, tudo tem na Europa, manda fazer aqui as coisas boas da Europa. Manda fazer aqui lá, só pode circular caminhão de lixo e caminhão de banco até 9 horas da manhã. Depois de 9 horas não pode mais circular. Pois vamos copiar as coisas boas da Europa. Nilonso, a reabertura, que eu saiba, vai ser do PV. Nosso PVzinho de açúcar. Só estão analisando o Castelão. Eu falei que o jogo do Ferroviário é do presidente Vargas. Sim. Parece que eles estão escutando que é do Castelão. Não, mas o presidente Vargas, veja bem, o presidente Vargas, eu sempre falei que era a saída do congestionamento dos jogos no Castelão. É o estádio onde o torcedor terminou o jogo com meia hora ele está em casa, onde passa muito ônibus ali Mais por aconchegante, perto, para né? todos os bairros, é mais aconchegante, é mais legal. Agora, todo jogo no PV não dá porque não comporta a quantidade de torcedores, mas que a facilidade de chegar é legal, perto do centro da cidade quem trabalha, todo ônibus passa lá perto, Ventilado. não precisa nem climatizar, tem é muito ventilado. barzinho pro Haroldo tomar aquela Tem aquele caidurozinho Aquele legal. caiduro é bom demais, né? Aquele é bom, né, Nilonso? Não, Nilonso, mas Vamos falar falando do retorno, né, do nosso presidente Vargas. É o seguinte, é o escape do Castelão, é fato, isso vai nos ajudar muito, vai dar uma força enorme para o pessoal de Série C, de Série D também, porque o Pacajus vai poder jogar no PV, isso traz um grande conforto para o nosso futebol. Não vou falar aqui do saudosismo, dessas lembranças todas que a gente tem, que confortam o nosso coração quando a gente chega no PV. É realmente uma reinauguração, segundo o Beto Almeida, realmente está espetacular, 2 painéis de LED, essa coisa toda de modernidade, que maravilha. Gramado novinho, todo restaurado depois que fizeram lá aquele hospital. Muito bom para a gente, desportistas, muito bom para os clubes, né, que tem mais essa opção, principalmente desse de menor porte, Série C e Série D. Só uma palavrinha com relação ao Rumeirão que foi tocado aí. Rumeirão é a ressurreição do futebol do Cariri. Surgiu ontem, lá em Juazeiro do Norte, uma conversa que os clubes de Juazeiro do Cariri não vão poder jogar no Rumeirão. Por quê? Altas taxas de cobrança no aluguel. Isso é um absurdo. Meu Deus Porque do céu. as rendas são baixas, né? Exatamente. Me parece que estão querendo cobrar aluguel de primeira divisão. Então É isso, 11%, é? isso inviabiliza. Eu perguntei quais são os valores, pedi borderô, não consegui ver. Quer dizer, é uma coisa que precisa ser equacionada, porque não dá para fazer um estádio para ficar olhando para ele só para turista visitar.
Ele foi feito para ser utilizado. Há de se encontrar uma equação que resolva esse problema, porque não é possível ter um equipamento daquele, com aquele investimento, que não vai servir aos clubes do Cariri. Aí, Nilo, tem um detalhe interessante. Vamos imaginar que você tem um apartamento e tem uma pessoa que está alugando seu apartamento. Você é proprietário. Aí o cara está pagando 1.000, aí você diz, o cara aumentar para 3.000, a pessoa diz, eu não posso pagar. Aí você fecha. Vai ficar fechado, você vai ter que pagar condomínio, você vai ter despesa. Se o Romeirão, a taxa for alta, vai ficar fechado, não vai ter receita nenhuma, como é que vai manter o estádio? Pior ainda, né? Pior ainda. Bom, o Sindicato de Jogadores de Futebol do Ceará estará promovendo o curso Super Atleta, edição especial, com o professor Wellington Tavares. Quando o meu operador de telepronto acordar, isso, aí agora tá bom. Os assuntos a serem abordados, os pilares da formação de atletas de alta performance. A data será no dia 21 de maio, às 6h30 da noite, no Hotel Gran Marquise. Inclusive, Diga aí, pastor. O Gaúcho, né, que é o presidente dessa festa, sindicatos dos jogadores profissionais do estado do Ceará. Como é o nome do curso aí, pastor? Super Atleta. Super Atleta? Vai ter outro palestrante também, o professor Fred Gugel, e o assunto é Atleta, Empreendedor e Novo Desafio. O Wellington Júnior, os pilares, que você já falou aí. Então é um curso para atletas profissionais e ex-atletas, né? Ministrado pela SAFES, Sindicatos dos Jogadores Profissionais do Estado do Ceará, que tem à frente o meu amigo, grande, competente, Marcos Gaúcho, que jogou o Vasco da Gama, jogou o Ceará Esporte Clube e hoje faz um belo trabalho à frente do sindicato. Tá aí, será no dia 21 de maio, às 6h30 da noite, no Hotel Gran Marquise. Bom, agora nós vamos conferir a primeira parte dos resultados do futebol amador no placar suburbano. A gente começa destacando o jogo, a seleção de Cascavel enfrentando o Atlético da Vila, que estava aniversariando. No final, a seleção de Cascavel venceu o jogo por 3-2, mas foi um jogaço. Parabenizar o Atlético da Vila, o seu aniversário, e o presidente Edvan Zusa Suzarte e o professor Pardal. Penharol do Tancredo Neves, 1. Juventus do Pio 12, 0. América da Aldeota, 3. Mangueira Futebol Clube, 0. Granja Lisboa, 3. Aliança Futebol Clube, 1. Ceará Brasil, 3. Perdigão do João 23, do meu amigo Roberto, 6. Goleada, parabéns, Roberto. Vila Real, 2. Mila Futebol Clube da Pajuçara, 1. Noroeste Master, 4. Fundo de Quintal, 3. Esporte Clube Montese, 6. Manchester Futebol Clube, 7. Borussia, 3. Esquadrão Esporte Clube, 3. Os Passas, 6. Bafômetro Futebol Clube, 1. Salgado da Gama, 1. Cruz Azul do Barrocão, 5. Futiveste Futebol Clube, 1. Juverano, 2. Serrotinho Master, 1. Entre Amigos Futebol Clube, também 1. Somos Nós, 3. Donos da Bola, 4. AJEC, 1. Pintombas Futebol Clube, 1. Clemense Futebol Clube, 4. União Futebol Clube, 2. Força Jovem, 1. Master Coral, também 1. São Bernardo Master, 4. Praiano Atlético Clube, 1. Penharol, 3. Vovô Master, 4. Azulão, 3. Capitão Brasil, 6. Essas informações foram repassadas pela Central de Futebol Amador do Estado, à frente do professor Edvan Zusa Suzarte e Roberto Perdigão. Apoio Cultural, Alfataria O Caçador, 13 de maio, Barão do Rio Branco, em frente 23BC, comandante Amax e Águida Uinajara. Bom, e no próximo bloco nós vamos conferir como foram os nossos representantes na Série D do Brasileiro. E tem o racha dos passas da comunidade do bairro Mucuripe e mais placar suburbano. A gente volta já. Bom, estamos de volta e a gente começa este último bloco destacando as participações dos nossos representantes no Campeonato Brasileiro da Série D. O destaque ficou por conta do Pacajus, que foi ao Maranhão e conquistou uma vitória contra o Juventude Samas. Vamos dar uma conferida.
A gente começa com a Série D do Brasileiro, destacando o empate de 2-2 do Icasa contra o Souza da Paraíba, domingo à tarde na Arena Romeirão. Um resultado que não estava nos planos do representante da região do Cariri, já que jogava em casa. O Pacajus foi ao Maranhão e enfrentou a Sociedade Esportiva Juventudes e venceu o jogo fora de casa por 1-0, numa boa campanha do Cacique do Vale do Caju. O Crato foi a Paraíba e foi derrotado mais uma vez na Série D por 2-0 para o São Paulo Cristais. E aí, Pastore? Bom, nossos representantes aí da Série D estão tentando chegar. Só quem não ganha é o Crato. Ei, Dilonso, o que está vendo com o Crato? O que está vendo com o Crato é o reflexo do campeonato cearense, né? Esse problema de resultados. O time está cumprindo aí a Série D e não tem compromisso. Porque é um time que está praticamente suspenso de outras competições também, é só bater o martelo. E é desmotivação total. É isso que acontece com o Crato. É impossível você administrar uma equipe, qualquer série que seja, com uma crise dessa. É muito complicado. Eu até me admiro que o Crato está em pé, né, disputando esses jogos, porque de fato é muito complicado. Crise financeira, crise técnica e uma questão judicial muito séria. Pois e o Pacajus está fazendo aí um bom papel, está ganhando jogos. Muito bom. Está bem classificado. Bem administrado. Bem administrado com o menino Cristiano Cortez, que é o presidente. E eu vejo que o Icasa está se estruturando. Eu acho que a salvação do futebol de Juazeiro é o Icasa, que vai voltar para a Série C, se Deus quiser. O time está ganhando, 1-0, 6-0, mas o importante é estar pontuando. Então, esse é o caminho. O Sidney Moraes veio com esse propósito, né? O França reassumiu em casa, tem aquela velha esperança de ganhar aquele dinheiro da CBF, que vai ser um Deus nos acuda, talvez no século 22 isso possa sair. Né? Agora, achar que o resultado do Icasa contra o Souza foi ruim, não foi. O Icasa perdeu o jogo até o finalzinho do segundo tempo. Foi um grande resultado. Você perder em casa nunca é bom. Foi como o Ceará aqui no jogo contra o Flamengo. O interessante é estar pontuando. É muito complicado a Série D, porque o nível técnico é muito diversificado. E quem não faz pontos em casa, para conquistar fora, é complicadíssimo. Campos ruins, né? Às vezes viagens muito longas, e tem que estar pontuando. Isso é fato. E o Sidney tem esse propósito, já trouxe alguns jogadores, o time está mais ou menos equilibrado. Perdeu o centroavante Gustavo, que veio para o Ferroviário, mas o grupo que está no Icasa tem bons olheiros e a gente espera que durante a competição o Icasa esteja numa crescente e a expectativa realmente, pastor, é voltar para a Série C, para dar uma dinâmica maior ao futebol cearense, levando alguns jogos importantes para o centro-sul do estado. E aí, João, aí? Olha, eu sou admirador do esporte do interior. Mas se eu pudesse, se eu tivesse o poder de financiar essas equipes, que é muito bonito, rapaz. Isso motiva a região, sabe? Eu me recordo quando o Quixadá participava muito bem das competições. Quando o Guarani de Juazeiro, que eu era fã daquele time do Guarani de Juazeiro, que tinha o Miller, os maiores meio de campo que eu já vi jogando. Tinha o Cantarelli com 16 anos matando a pau. Tinha o Zin e outros mais jogadores de nível. O Icasa, tinha o Arimaté que saiu de lá. O Icasa é um timaço, tá? O próprio Crato. Então eu sou admirador dessas equipes. Por que não a cidade não fazer um movimento para reivindicar, para chegar até os seus dirigentes máximos lá da região, para dar força a essas equipes? Sinceramente, eu não entendo como é que o Guarani, como é que o Icasa, como é que o Crato, como é que o Quixadá, as equipes famosas do futebol, o Guarani de Sobral, sabe? Essas equipes não chegam com mais peso no Campeonato Cearense. É difícil a gente ficar assim preocupado e muito triste. Eu gosto quando as equipes do interior, como agora o Pacajus, que só disputava o campeonato local lá, está muito bem com o Cristiano na direção do equipe. Então vamos torcer para que tudo isso volte a ser como era antes. João Ayrton é muito saudosista, porque aquela pessoa que não tem passado não vai ter futuro. Então eu gosto do passado porque me deu muitas alegrias. Haroldo, eu só lembrar, a gente tem que lembrar que o Caucaia foi o vice-campeão cearense. Exatamente. Fez uma campanha extraordinária, perdeu o Fortaleza na final
acontece, futebol pode acontecer, empatou a primeira e perdeu de goleada, mas o Caucaia é nosso representante no próximo ano na Série D do Campeonato Brasileiro. Exatamente. E vaga na Copa do Brasil. Isso, exatamente. Então, parabenizar o Roberto Góes, que ele continue fazendo esse grande trabalho. O time está disputando aí as categorias de base do futebol cearense. Então, Roberto O Góes... feminino sempre foi forte. Sempre foi forte, então, parabenizar e esperar que o prefeito... Como é o nome do prefeito? Vitor Valim. Vitor Valim crie um pouco preste atenção um pouco, cuide mais do social e ajeite o estádio do município que merece, né? Tá entregue aí as baratas, inclusive o Caucaia tá jogando fora, porque o estádio não tinha condições. Então vamos ver se o Vitor Valim cuide mais da parte social, principalmente o esporte. Ok, a segunda divisão do Campeonato Cearense teve prosseguimento no final de semana com 5 jogos. Vamos dar uma conferida para saber quem venceu e quem perdeu. O Horizonte venceu o Floresta por 2-0. Guarani de Juazeiro perdeu para o Cariri também por 2-0. Barbalha 0, o Grêmio Pague Menos 1. Maranguape 0, Guarani de Sobral também 0. As informações nos foram repassadas pela Federação Cearense de Futebol. Um grupo de amigos e pescadores no bairro Mucuripe se reúne há 4 anos, todos os sábados pela manhã, para o tradicional Racha dos Passas. O Bola 5 foi conferir bem de perto. Daci Pezão foi um dos grandes astros do futebol cearense, representando aqui o Mucuripe ao lado do Claudemir. Agora, Daci, você é um dos principais componentes do Racha dos Passas aqui há 4 anos. Como é que é participar desse grupo? Olha, é um prazer muito enorme, porque aqui praticamente aqui tem jogadores que têm mais ou menos assim mais de 40 anos e nós nos conhecemos desde esse tempo, assim, de 40 anos para frente. E o Racha dos Passas é uma integração, é todo mundo amigo, já está dizendo, Racha dos Passas. Todo mundo amigo, todo mundo se confraterniza. Conversa com o Piaba, que é o mais extrovertido do grupo, 66 atletas do Racha dos Passas. Bom, fazer parte dessa família todo final de semana é muito importante, não só para você, mas para os seus amigos, que existe, acima de tudo, uma hierarquia e um respeito, né, o Piaba? Exatamente. Aqui, o Racha de sábado aqui, para mim é maravilha. Eu que moro em Maracanaú, todo sábado estou aqui, divertindo. Aqui tudo aqui não, acho que é uma família, né? Nilson Porto é um dos principais organizadores, colaborador nesse Racha dos Passas, Nilson. Existe, acima de tudo, a disciplina, né? É entre amigos, mas aqui tem que ter disciplina, que é mais importante. Pastor, bom dia a todos do Bola 5. Disciplina, a parceria, a amizade, é um racha totalmente solidário, tá certo? E é a nossa alegria do sábado, tá certo? Muito bem organizado e quero parabenizar aqui a todos da diretoria, a todos da organização, na pessoa do Jailson, do Claudemir, do Branquinho, de todos. Nossa confraternização aqui é coisa linda, coisa grande para as famílias, né? A gente passa os sábados aqui, todos os sábados aqui reunidos, mas no final do ano a gente convida a família, convida os amigos e faz aquela festa que todo mundo sabe, conhece e gosta, né? O rachinho é bom, viu? Mas o povo feio. Bom, vamos dar uma conferida nos resultados do segundo bloco do placar suburbano. Coritiba do Jardim Castelão 8, Esporte Clube Cristo 1, Baumaster 1, Mengão Futebol Clube 1, Democratas Futebol Clube 4, Clube Atlético da Parangaba 1, Visconde do Cauípe 3, FC Júnior 3, Independente Futebol Clube 2, São Luís 2, Os Guerreiros 2, Novo Oriente 3, Flamenguinho 6, Novo Vitória 1, Quinderé Futebol Clube 2, Veteranos Futebol Clube 2, Os Largados 6, Atlético Futebol Clube 1, Hidrotintas 7, Pinheirão 2, Futiarte 1, Furacão Futebol Clube 1, Boa Esperança 5, Fluminense 1, Vasco da Pedra 3, Brisa Futebol Clube 0, Corinthians 3, Planalto Futebol Clube 2, Santo André 10, 1 para o São Cristóvão, Santa Fé 2, Coritiba Futebol Clube 5, Tottenham 2, Favela Futebol Clube 2, Benfica 3, 1 para o AFC, CRB da Pajuçara 0, Fluminense Futebol Clube 4, Campeonato Regional dos Balseiros em Ipueira,
No sábado, Ipueiras Centro 1, Juventus dos Gatos 0. Domingo, Estrela Dourada de Areias, Ipueiras 3, 1 para o Cruzeiro da Lagoa, Ipueiras. As informações foram repassadas para o meu amigo Paulo Gol, radialista da Rádio Macambira. Muito obrigado. Cruz Azul misto 4 para o CRA de Maracanaú. As informações foram repassadas pela Central de Futebol Amador do Estado, à frente o professor Edvan Suzarte e Roberto Perdigão. Apoio cultural, Alfaiataria, o Caçador, 13 de Maio, Barão do Rio Branco. Em frente ao 23BC, comandante Amax e Águida, o Inajara. E aí, João, aí, você queria falar? Mandar um abraço pro pessoal do Edson Queiroz, a turma dos 11 da Vila, que tem o treinador Pedaço de Bolo, que está sendo a revelação do futebol suburbano. Um abraço a todos aí do Edson Queiroz. Ok, e nós estamos encerrando aqui o programa Bola 5, mas eu queria dedicar o programa de hoje, Bola 5 de hoje, ao nosso querido amigo Salmito Ferreira Neto. Salmito, que estava fazendo uma parceria com a gente, que hoje, por sinal, quarta-feira, ele era para ter mandado uma matéria sobre aquela região da Ibiapaba para a gente. Infelizmente, o homem lá de cima chamou e nos deixou precocemente. Mas eu queria mostrar aqui, eu falando com o Pastor, a gente botar uma matéria que foi feita mais ou menos, Pastor, no início de março, sobre futebol de mesa, uma coisa que o Salmitito estava levantando muito ali na região da Ibiapaba. Vamos dar uma olhada nessa matéria que foi feita mais ou menos no início de março. Estamos aqui na segunda etapa de futebol de mesa do estado do Ceará, na cidade de São Benedito. Hoje nós temos aqui reunido os melhores atletas do estado. Nessa primeira etapa, o nosso campeão foi Rafael Moreira e hoje está aqui de novo para tentar conquistar a segunda etapa. O futebol de mesa acho que vem evoluindo bastante, vem conseguindo novos adeptos, né? No prova disso, é a segunda vez que a gente volta aqui em São Benedito na Serra, um trabalho excelente está sendo feito aqui na Serra. Segunda vez que o certame cearense vem bater aqui em São Benedito, né? E o momento é de crescimento. Polos de Tapipoca, Aracati, São Benedito está firme aqui, novos jogadores a cada dia, projetos lindos aqui com crianças, com adolescentes. Então o momento do futebol de mesa cearense é muito bom. Ainda em março teremos o Norte Nordeste aqui em Fortaleza, né? O Norte Nordeste é dia 26 e 27 de março. E em abril a gente vai para Caucaia, estrear lá também um novo polo. Caucaia está fazendo um grande trabalho também com jovens, com crianças, desenvolvendo nosso esporte. Então em maio estaremos em Caucaia. Antes teremos uma parada no Norte Nordeste em Fortaleza, onde vai vir a turma do Pará, do Amazonas, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Vai ter uma grande festa também, dia 26 e 27 de março lá em Fortaleza. Vai deixar saudade, Salmiro. E aí, Pastor? Que Deus o tenha num bom lugar, deixou um legado muito importante, principalmente no futebol de salão, futebol de campo. Uma pessoa que eu conheço desde 1986, Salmito Neto, tem o Neto, é o irmão dele ainda, que é da base do Fortaleza. Que Deus conforte a família e dizer que a gente, tudo isso, vidas que seguem. Mandar um abraço para o Marquinhos Show lá em Guaiúba, ele que acompanha o nosso programa todas as quartas-feiras. Ele que tem uma mesa de aposta lá, Betting Go, né? A mesa de aposta mais de credibilidade na região lá de Guaiúba. Um abraço para Marquinhos Show. Joia. Lamentar o falecimento do Salmito, fez um bom trabalho no futsal, mas aí ele deixou um legado. Esses atletas que foram do Salmito são grandes pessoas hoje na sociedade cearense. Um abração, que Deus o tenha e até a próxima. Nilonso Facundo. O esporte, de forma geral, tem essa vertente de unir pessoas, né? A gente vai, mas a obra fica. E fiquei de forma inesquecível. Muito bom a gente conhecer a história. Infelizmente, a vida é assim. Uns vão e outros ficam e todos nós chegaremos um dia. Abraçar, já que o nosso pastor falou em Guaiúba, abraçar nosso secretário de Educação de Guaiúba, Mailton Nocrato, que sempre vê a gente, inclusive pelo YouTube. Também. E agradecer a participação, estamos sempre à disposição. Um abraço em todos e a você, telespectador, que está sempre colaborando com o Bola 5. Bom, e nós vamos ficando por aqui, prometendo voltar na próxima quarta-feira, às 10h30 da manhã. Você fica agora com o Jornal da TVC, primeira edição, com Natália Falcão e Emanuel Bruno. Bom dia para você.